Oi, hoje nós vamos ver os tipos de reações químicas, como classificá-las e como a gente pode descobrir pelo menos um tipo delas, se ela vai ocorrer ou não. Bom, a primeira classificação que nós vamos ver, na verdade, duas delas, já para diferenciar uma da outra, é reação de síntese, formação ou adição, e a reação de análise ou decomposição. Elas são bem parecidas, então nós vamos ver as duas rapidamente para ver a diferença de uma para outra. Uma reação de síntese, formação, adição, funciona assim. Nós colocamos duas ou mais substâncias juntas, vamos misturar e elas vão formar apenas uma. Agora, a reação de análise ou decomposição é o oposto. A gente tem apenas uma substância e ela vai se decompor, ela vai se desfazer, formando duas ou mais. Então, olha lá, síntese é quando temos dois ou mais reagentes e esses dois ou mais reagentes vai formar apenas um produto. Agora, aqui é quando nós temos um reagente formando dois ou mais produtos. Tudo bem? Vamos ver então agora mostrando na equação química. Na equação química, se você ver o primeiro que está aqui, ó, o hidrogênio está reagindo com o gás oxigênio. Então, nós temos aqui dois reagentes. Esse meio que você vê, ele apenas é o balanceamento da reação, tá ok? Porque aqui na resposta eu tenho apenas um oxigênio e aqui no início eu tinha dois oxigênios. Então, a gente coloca meio, porque meio vezes 2 dá 1. Lembrando que essa seta, né, para quem já teve balanceamento, é como se fosse um sinal de igual. É para você poder igualar as quantidades. Vamos ver a outra. Aqui eu tenho apenas este reagente, que é o carbonato de cálcio, e quando a gente aquece essa substância, ela vai se decompondo, ela vai liberando gás carbônico e vai ficando ali um pozinho branco, que é o óxido de cálcio. Então, uma substância, ela vai se decompondo e formando duas. Então, tudo que está antes da seta é chamado de reagente e o que fica após é chamado de produto. Então, na primeira eu tenho dois reagentes formando um produto. E na segunda eu tenho um reagente formando dois produtos. Ok na diferença? Vamos ver a próxima. Reação de deslocamento ou simples troca. A reação de deslocamento ou simples troca, nós vamos precisar de, no reagente, ter uma substância simples e uma substância composta, e no produto também. E essas substâncias serão diferentes do início e do final. Vamos relembrar o que vem a ser substância simples. Substância simples é quando você olha dentro da molécula e vê apenas um tipo de elemento químico. Exemplo, gás flúor. O gás flúor, dentro da molécula, o único elemento que tem lá dentro é o flúor. Gás cloro. O gás cloro, o único elemento que tem lá dentro da molécula é o cloro. Agora, o que vem a ser uma substância composta? É quando a molécula é formada por elementos químicos diferentes. Exemplo, sal de cozinha, cloreto de sódio. A molécula do cloreto de sódio é formada por NaCl. Então, tem o elemento sódio e o elemento cloro. Elementos químicos diferentes, substância composta. Ok? Só para relembrar. Então, vamos pôr um exemplo aqui. Olha para esta reação. Nesta reação, eu tenho como reagente o ferro, que é uma substância simples, reagindo com o ácido sulfúrico, que é uma substância composta. Então, esses são meus reagentes. Substância simples, reagindo com uma substância composta. E o que está formando? Está mostrando que forma o gás hidrogênio e sulfato de ferro 2. Então, olha que o meu produto é diferente do meu reagente. Reagente e produto são diferentes, mas tanto de um lado quanto do outro aparece uma substância simples e uma substância composta. E a última classificação que tem é uma reação de dupla troca. A reação de dupla troca é uma reação bem fácil de você descobrir, porque ela só tem substância composta. Começa com duas substâncias compostas e termina com duas ou mais substâncias compostas. Então, olha lá, tem duas substâncias compostas no início e no meu exemplo também tem duas no final.
Repara que eu deixei o nitrato aqui em azul, só para você ver que no início ele começa com prata e no final ele termina com hidrogênio. É apenas para você verificar que aí ocorreu uma reação química. Ou seja, ele começa com um elemento químico e no final ele já está com outro. Olha lá, reagente e produto são diferentes. Tá? Vamos ver um exemplo. Aqui tem um exercício bem simples, que é apenas para você saber classificar a reação. Olhar a reação e me dizer que tipo é aquela reação. Nesse exercício, ele quer que você me diga qual dessas reações é a reação de decomposição. A primeira reação química está mostrando o seguinte, que eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância composta. E ela está formando uma substância composta com uma substância simples. Simples composta, composta e simples é a reação de deslocamento. Vamos ver a 2. A 2 eu tenho uma substância composta, outra substância composta. Eu tenho duas compostas, mas no final eu só tenho uma. Quer dizer que as duas estão se juntando para formar apenas uma. Isso é uma reação de adição, que você também poderia chamar de síntese. Vamos ver a terceira. Eu tenho uma substância composta com outra substância composta, e isso daí está formando duas outras compostas. Então, duas compostas, reação de dupla troca. A quarta, eu tenho uma substância composta com outra substância composta. Repara que elas estão se juntando para formar apenas uma. A 4 e a 2, elas são idênticas. É uma reação de adição. Vamos ver a última. Eu tenho uma composta. Epa! Ela está se repartindo, olha lá. Ela está se decompondo, ela está formando duas. Esta é a reação de análise, que também é chamada reação de decomposição. Então, aí é a letra E. Tudo bem? Quando uma reação química ocorre? Hoje nós vamos ver apenas uma delas. Nós vamos ver a reação de deslocamento ou simples troca. É aquela reação onde nós temos uma substância simples e uma substância composta. Para isso daí tem algumas regrinhas. Tudo vai depender ali de você ver primeiro a substância simples. Porque a substância simples, ela pode ser metal ou ela pode ser ametal. A substância simples, se ela for metal, ela vai querer deslocar o cátion da substância composta. Vamos lembrar o que vem a ser isso. A minha substância composta, então, ela tem dois lados. Ela é formada pelo cátion e pelo ânion. O cátion é positivo e o ânion é negativo. Então, se a minha substância simples for um metal, ela vai querer tirar quem? O cátion. Tudo bem? Aí, se ela tirar o cátion, o que vai acontecer? O cátion sai e o metal entra no lugar dela. É essa reação que vai acontecer. Tudo bem? Agora, se a minha substância simples for um ametal, aí não. Agora ela vai querer tirar quem? O ânion. Aí ela vai querer tirar essa daqui. Aí ela iria ficar do lado de cá. Tá bom? Só que para isso daí, ela precisa de ser mais reativo. Ou seja, esse metal tem que ser mais reativo do que de quem ele tirar, ou do que o cátion ou do que o ânion. Então, exemplo, né? Se o meu metal for o potássio, ele consegue retirar o sódio, o lítio, o cálcio, o magnésio, qualquer um desses aqui que for o cátion, o meu potássio consegue retirar. Aqui eu falei que é metal e existe o hidrogênio aqui. E o hidrogênio não é metal. Por que ele está nessa fila? Porque o hidrogênio, ele faz parte do ácido e tem metais que reagem com ácidos e outros que não reagem com ácido, tudo bem? Todos esses que estão aqui na frente, ó, todos eles reagem com ácido. Em compensação, esses do fundo, não. Esses aqui do fundo, eles são chamados de metais nobres, eles são os metais caros. Então, se eu chegar lá no laboratório, por exemplo, e colocar
um pedacinho de ferro dentro de um ácido sulfúrico, nossa, vai aquecer, eu vou ver que vai soltar bolhas. Agora, se eu colocar um pedaço de ouro, por exemplo, não vai acontecer nada. Por quê? Porque o ouro não reage com o ácido sulfúrico. Então, ele é um metal nobre, não tem reação. Ou seja, o ouro não vai conseguir deslocar o H do ácido sulfúrico. Ele não consegue tirar o H, tudo bem? Ele não é mais reativo. A mesma coisa acontece com a tabela dos ametais. Vamos ver assim como é que usa, na verdade, essas tabelinhas. Vamos ver o exemplo. Vamos ver primeiro para os metais. Olha lá. Digamos que eu tenha assim. Eu tenho um pedacinho de ferro, então meu ferro é metálico, por isso que eu vou usar a tabela de metal, e eu quero reagir ele com ácido sulfúrico. Aí eu vou lá na tabelinha e vou procurar onde é que está o ferro. O ferro, metal, ele está aqui, certo? Se o ferro é metal, então olha lá, ele é a substância simples e o ácido sulfúrico é a substância composta. Se o ferro é metal, o que que o ferro quer? Ele quer tirar quem? Os cátions. E o cátion, lembrando que o cátion é o primeiro, é o hidrogênio. Então, ele vai querer tirar o hidrogênio daí. Tem uma regrinha, tá ok? Então, funciona assim. Quando você tira o cátion ou você tira o ânion, se você tirar apenas o elemento sozinho, ele não leva o número. Se ele for só um, ele vai sozinho. Então, por exemplo, o hidrogênio ele vem sem o número 2 para cá, vem somente ele. Tudo bem? Então, olha lá, o ferro foi e tirou. Como é que eu sei que o ferro vai conseguir tirar o H dali? Vamos ver por quê. Porque o ferro é mais reativo do que o H. Se fosse o cobre, por exemplo, ele não iria conseguir tirar o H, tá certo? Bom, aí ele tirou o H. O que você tem que saber? Que o hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, bromo, iodo, quando eles formarem substâncias simples, esses elementos têm que ter índice 2. Então, se ele sair dali, você já vem, já coloca o índice 2. Qualquer um desses elementos tem que ter índice 2 a partir do momento que eles formarem substâncias simples. Aí o ferro tira o hidrogênio dali e o ferro entra no lugar. Chegou aqui, você vai lá na tabela de cátions e ânions, então eu vou escrever aqui, tabela de cátions e ânions. E vai procurar o Fe e o SO4. No caso, na tabela de cátions e ânions, existem dois Fe's, o Fe mais 2 e o Fe mais 3, que são as cargas elétricas. Você vai pegar a menor. Então, ó, o SO4 lá na tabela de ânions é menos 2 e o Fe é mais 2. O que acontece quando as cargas são iguais? Você cancela as cargas. Cancela as cargas, não vai descer nada porque elas são iguais. Então, agora você só vai olhar a quantidade de átomos dos dois lados para ver se está tudo igual. Então, por exemplo, ferro tem um desse lado, tem um desse lado. O H tem 2 de um lado, 2 do outro. O S tem um de um lado, um de um lado. O O tem 4 de um lado, 4 do outro. Quer dizer que a sua reação já está balanceada. Se está balanceada, então acabou. A sua resposta é exatamente a que está aí. O ferro com ácido sulfúrico vai formar gás hidrogênio. Ou seja, se você fizer essa reação, se você chegar no laboratório agora e pegar um pedacinho de ferro e jogar dentro do ácido sulfúrico, vai ter reação química, tudo bem? Vamos ver agora um exemplo de ametal. Quero jogar o flúor no HBr. Então, a primeira coisa que você iria procurar era o F. Se você procurar o F na tabela de metais, você não vai achar. Você vai achar o F aqui, ó, na tabela dos ametais. Repara que o flúor vai tirar qualquer um. Então, olha lá, o flúor é a substância simples. Repara que a gente começa pela substância simples, né? Então, o flúor, ele é um ametal, e o ametal não quer tirar o cátion, ele quer tirar o ânion. Então, ele vai querer tirar quem? O Br. E ele vai tirar o Br, sim, porque ele é mais reativo que o Br, certo? Então, o Br sai, só que aí, o que acontece do Br? Tem que ter o índice 2.
Lembrando que o BR tem que ter o índice 2, porque o BR está aqui nessa tabela, ó, tá? Aí o H é mais 1, o F é menos 1, olhando na tabela de cátions e ânions, tá certo? Olha lá, ó, o BR tem que ter o índice 2, só que agora tem um detalhe. Quando você coloca esse 2 aqui, lá vem balanceamento, porque aí ficou tudo diferente. Se aqui eu tenho 2 flúors e aqui eu tenho apenas 1, eu preciso de multiplicar aqui na frente. Por quanto? Por 2. 2 vezes 1, 2. Só que aí eu mexi com H. 2 vezes 1, 2. Aí eu tenho que multiplicar aqui também por 2. Aí, quando eu multiplico aqui na frente por 2, eu mexo com BR. 2 vezes 1, 2. Aí o BR ficou correto. Então, a minha reação final é essa. Tudo bem? Vamos ver uma reação que, acaso, poderia não ocorrer. Quer ver uma reação que não iria ocorrer? É se eu fizesse assim, ó. AG, vou colocar... Peraí, eu vou apagar e vou pôr em outra cor, porque tá tudo vermelhão aqui, né? Vamos pôr em azul. Vamos ver que tivesse assim, ó. AG mais HCl. E eu quero saber se isso aqui ocorre ou não. Primeiro eu vou procurar o AG. Aí eu encontro que o AG está aqui, ó. Está na tabela dos metais. Ele é um metal. Se ele é um metal, ele vai querer tirar quem? Ele vai querer tirar o cátion. O cátion que é o positivo. Só que aí eu vejo que o H, ele não consegue tirar o H. Então, eu vou escrever aqui na frente que não reage. Pronto, só isso. Vou ver só um exemplo aqui. A primeira, ó. No filme fotográfico, quando exposto à luz, na hora que ele fala exposto à luz aí, é só para você saber que reações, quando estão expostas à luz, são chamadas de fotólise. Então, nem deveria ter esse exercício aí, mas tudo bem. O que interessa mesmo é o próximo. Na reação de sódio metálico com água. Quando ele falou sódio metálico, é porque eu quero falar do Na. E quando eu falo que a reação é com água, bom, muita gente quer fazer a reação com água como H2O. Aí, quando ele fala H2O, ele quer tirar o H2. Toma muito cuidado. Não faça a reação que vai água, né? Reação de simples troca com água usando H2O. Não usa isso. Sempre que for reação com água, você faz HOH. Porque agora sim, agora você tem aqui cátion e ânion, assim, ó. H é o cátion, OH é o ânion. Senão você vai errar. Olha lá, Na mais HOH. Agora você tem esse como cátion e você tem esse aqui como ânion. Tudo bem? Então, na reação de sódio com água, o sódio vai uma dica. Elementos da família 1A e elementos da família 2A reagem muito. Eles retiram quase todos os outros cátions das substâncias compostas. Tudo bem? Então, ele vai retirar o H. Repara que quando o H sai, ó, eu já estou colocando o número 2 aqui, por quê? Quando o H sai, precisa de ter o índice 2. O H, o BR, o I, como eu tinha explicado antes. E aí o Na vai entrar e vai ficar junto com o OH. Para quem não teve essa matéria, OH são substâncias básicas, tá? E todas as substâncias básicas começam falando hidróxido. Então, aqui, ó, H2 é um gás hidrogênio e OH é hidróxido. Então, vai formar liberação de hidrogênio, hidróxido de sódio. Ok? Bom, gente, até a próxima aula. Tchau, tchau.